Vamos fazer agora, pessoal, um segundo caso, tá? Um segundo exemplo para a gente fixar melhor entender melhor esse conteúdo, tá? Então vamos lá, exemplo 2. Considera o circuito de dois terminais abaixo conectados a uma resistência de carga de RL igual a 7,5 ohms. Tá? Então agora é a primeira vez que a gente está tendo um valor na resistência de carga. Tá? Então a resistência de carga, pessoal, ela está externa ao circuito. Ela não pertence ao circuito. Tá? Daí pergunta, letra A. Qual o valor da resistência R? Onde é que está essa resistência R? Está interno ao equivalente Thevenin. É o que a gente vai ter que encontrar o equivalente Thevenin. Interno ao circuito. Tá? Então, qual o valor da resistência R de forma que a potência na carga RL seja máxima? Tá? Então, esse exercício é bem diferente do anterior. No anterior, a gente estava variando o RL e estava buscando o RL que desse a potência máxima. Tá? Agora é totalmente o contrário. O RL está fixo e uma parcela interna ao equivalente está variando. Tá? Este R aqui está variando. Tá? Então, vai ter um valor de R que eu vou colocar aqui que a potência em RL vai ser máxima. Tá? Então, esse circuito aqui, ó, antes eu sempre falava que internamente os valores eram fixos. Tá? Então, isso aqui poderia ser um caso onde eu teria um circuito eletrônico, por exemplo, e eu teria uma resistência interna a ele que eu pudesse alterar e com isso alterar a resistência do equivalente Thevenin que a gente vai encontrar depois. Tá? Isso aqui é possível de fazer, lá em eletrônica 2 a gente faz isso direto. Tá? Que é a resistência de saída do meu amplificador, eu quero casar ela com a resistência da carga. Tá? Daí com isso eu consigo transferir a máxima potência para a carga, que poderia, por exemplo, ser um alto-falante aqui. Tá? Então, qual o valor de R que dissipa a maior potência em RL e qual o valor da potência máxima que pode ser dissipada em RL, tá? Neste circuito, tá? Vamos lá, então. Então, o cálculo da máxima transferência de potência, pessoal, ele é sempre realizado baseado no equivalente Thevenin. Então, nós temos que encontrar o equivalente Thevenin entre os terminais A e B, tá? Sendo assim, vamos encontrar o equivalente. Vamos lá. Então, lembrando, pessoal, a carga, tá? O nosso RL aqui, ele não faz parte do equivalente Thevenin, tá, pessoal? Então, o RL não faz parte do equivalente Thevenin. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar essa carga RL, vamos encontrar o equivalente Thevenin desse circuito aqui, ó, entre os terminais A e B, e daí nós vamos calcular a resistência de Thevenin desse circuito aqui, ó, que vai ter um valor indeterminado aqui, que a gente não sabe ainda, ele vai ficar dentro desse RTH aqui. Depois nós vamos colocar a resistência RL aqui nesse equivalente, tá? E daí para que a potência seja máxima em RL, esse cara aqui vai ter que ser igual a esse cara aqui, tá? Porque quando eu tenho as duas resistências iguais, eu tenho a máxima transferência de potência. Sendo que esse cara aqui é fixo, tá? Então o RL, ele está fixo. Agora, o RTH, ele está variando. Por quê? Porque ele depende desse resistor R aqui, o que a gente não sabe ainda. A gente pode escolher ele, tá? Escolhendo ele, então vai dar uma associação de resistores aqui em algum momento, onde ele fará parte do RTH, tá? E esse aqui, exercício é bem diferente do que a gente viu até agora, mas vamos lá. Então, a potência, pessoal, máxima ocorre, como eu já tinha comentado, quando o RTH é igual ao RL, tá? Como já vimos, como já temos o RL, nós temos que calcular, então, primeiro o RTH, tá? Primeiro, calculando o RTH, a gente descobre o valor do R, e daí a gente tem a resistência da potência máxima, e daí nós vamos colocar um valor aqui, e depois calcular a tensão desse circuito aberto do equivalente Thevenin, tá? Então, vamos lá. Então, a resistência de Thevenin, como a gente já fez, ela é encontrada zerando as fontes independentes e calculando a resistência entre os terminais A e B, ok? Então, zerando a fonte de tensão e abrindo a fonte de corrente, nós teremos um circuito assim, tá? Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de reescrever esse circuito aqui para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar que tipo de associação a gente precisa fazer, tá? Então, reescrevendo, ó, entre os terminais A e B, ficou o resistor R2, tá aqui, ó. E daí aqui eu tenho um caminho, ó, um caminho entre o terminal A e B composto por uma resistência R, que está aqui, ó, e um resistor R1 que está aqui, tá? Com isso a gente consegue fazer uma associação de resistores, que essa aqui é tranquilo de fazer, né? Primeiro nós vamos fazer uma associação série aqui, né, do R mais o R1. Ah, professor, mas eu não sei o valor desse R aqui. Não importa, deixa ele como um valor a ser determinado, tá? Uma incógnita. Então, esse resistor série aqui que eu chamei de R1, R1 aqui, que seria do R1 mais esse R aqui, poderia ter chamado de RS, resistor série, ele é dado por R mais 5, tá? É a soma desses dois caras aqui, tá? Daí nós vamos fazer o quê?
o paralelo desse RR1 aqui com o R2, tá? Vai ser um paralelo, tá? Vou fazer um equivalente paralelo desses dois caras, tá? Que daí eu vou fazer usando aquela regra quando eu tenho dois resistores, fazer um produto pela soma, tá? Então vai ficar o RR1 vezes R2 dividido por RR1 mais R2, tá? Então, quanto que é o RR1? R mais 5 vezes 30 dividido por R mais 5, né? Aqui teria um parênteses também, mais 30, tá? Então aqui eu só vou multiplicar para dentro, vai ficar 30 vezes R mais 150 e embaixo vai ficar R mais 35. Então esse aqui, pessoal, é o nosso resistor de Thevenin, tá? É o resistor de Thevenin, ok? Ele é indeterminado, não é indeterminado, a gente não sabe ainda o valor dele, porque ele tem um resistor aqui ó, que a gente não sabe o valor ainda, tá? Então, qual o valor de R de forma que a potência seja máxima? Vai ser quando nesse equivalente Thevenin aqui, ó, que ela é com a carga fixa, 7,5, um resistor de Thevenin, que é uma incógnita, tá? O VTH, pessoal, nós não calculamos ainda, mas para saber o valor de R, a gente não precisa do VTH. A gente vai precisar depois, na hora de calcular a potência máxima. Daí a gente precisa do VTH, mas por enquanto ainda não. Na letra A ainda não precisa. Então, qual o valor de R de forma que a potência na carga seja máxima? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que ter o RTH igual ao RL. Tá? Quando eu tiver essas duas resistências iguais, essa minha tensão aqui vai cair a metade e eu vou ter a potência máxima em RL. Tá? Então, quanto que é o RTH? É essa equação aqui, 30R mais 150 dividido por R mais 35. Então, basta isolar o R nessa equação aqui. Tá? Então, vou multiplicar esse R mais 35 para o outro lado, vai ficar 7,5R, e 35 vezes 7,5 vai dar 262,5. Tá? Passa o R para esse lado aqui, vai dar 22,5R, e passa 150 para o outro lado, vai dar 112,5. Passa dividindo, então vai dar uma resistência de 5 ohms. Tá? Então, quando eu tiver uma resistência de 5 ohms lá naquele circuito completo, que eu acho que tem no próximo slide aqui, ó, quando eu tiver essa resistência de 5 aqui, a resistência de 5 ohms, de 7,5 que está conectado aqui entre os terminais A e B, vai ter a potência máxima. Tá? Beleza? Simples assim. E aí, o que acontece? Agora eu tenho essa resistência. Agora eu posso calcular a tensão desse circuito aberto nesse circuito aqui. Então, já sabemos o valor de R e do RTH. Agora precisamos achar o valor de VTH para calcular a potência máxima. Como é que a gente vai fazer isso aqui? O valor de VTH, então, ele corresponde à tensão do circuito aberto entre os dois terminais A e B. Tá? Podemos solucionar isso aqui, pessoal, para fazer um pouco diferente, né? Que a maioria dos circuitos aqui eu usei nós, tá? Vocês podem usar nós, malha, superposição, o que vocês quiserem, tá? Vou fazer isso aqui por malhas, que eu acho que fica bem mais fácil, tá? Porque se fosse por... posso fazer por nós? Posso. Por nós eu teria essa tensão aqui, ó. Poderia zerar esse cara aqui, ó. Dizer que esse cara aqui é o 0 volt, tá? Calcular a tensão VA. Daí eu faria um nó aqui, ó, tá? Que essa tensão aqui eu não sei. Esse aqui não é um nó, que já está fixo com 60, tá? E essa tensão aqui falta descobrir. Então eu tenho dois nós, tá? Se eu tenho dois nós, vai dar um sistema 2x2, tá? Sendo que as duas eu tenho que calcular para calcular o VA, ok? Por malhas, nesse caso ficaria um pouquinho mais simples, tá? Por quê? Eu tenho duas malhas da mesma forma, tem uma malha aqui, ó, tem uma malha I1 e I2, tá? São duas malhas, só que uma malha já está pronta, tá? Porque eu tenho uma fonte de corrente de 4 amperes. Então, esse I1 já está pronto. Então, só basta para nós resolver o I2 aqui e multiplicar por 30, né? Que vai dar essa tensão aqui, tá? Então, acho que por malhas, nesse caso, fica mais fácil. Vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Então, primeiro passo para fazer por malhas, atribuir as correntes, que eu já fiz, ó, I1 e I2. Depois, atribuir as polaridades, tá? Polaridades do circuito. Depois, aplicar a lei de Kirchhoff dentro das malhas, tá? Na malha 1, não preciso fazer porque eu já tenho uma fonte de corrente na malha. Então, o I1 já está pronto, tá? I1 já está pronto. Depois, malha I2. Então, eu tenho que sair de algum determinado ponto aqui, vou sair daqui de baixo, ó. Menos 60, mais 5 vezes a corrente I2, tá? Vem por aqui, ó, mais 5 vezes a corrente I2 menos o I1, que está do outro lado, tá? Mais 32. Aqui eu já posso substituir se eu quiser aqui. Acho que substituir no outro passo ainda. Então aqui eu só sumei os I2, né? Vai ficar 5 e 2 com esse 5 aqui vai dar 10. Com esse 32 vai dar 42, tá? E 5 vezes menos I1 vai ficar aqui, ó, menos 5 e 1. Daí depois eu substituo aqui dentro os 4 amperes, tá? Então vai ficar 4 vezes 5 vai dar menos 20, tá?
e isolo o I2. Passa esse cara para o outro lado, vai dar menos 80, passa para o outro lado 80, passa dividindo, então meu I2 é 2 amperes, tá? Então tenho 2 amperes circulando nessa malha, ok? Eu quero saber o que? A tensão do circuito aberto. Tensão aqui, ó, tá? Então, a tensão do circuito aberto é exatamente igual à tensão sobre o resistor 2. Tá? Então, essa é pegar o R2 vezes o I2, vai dar uma tensão de circuito aberto de 60 volts. Tá? Ou seja, a tensão de Thevenin ou Thevenin é de 60 volts. Beleza? Então, indo lá para o nosso circuito, né? A resistência da carga é fixa, né? 7,5. Tá? Aqui nós tínhamos um termo que dependia daquele R, tá? Que a gente achou que era 5, daí substituindo na equação vai dar 7,5 também, porque casada as duas resistências para ter a máxima potência na carga, né? Então aqui é 7,5 também, tá? E aqui eu tenho 60 volts, tá? Agora eu posso calcular a potência máxima em RL. Simplesmente posso calcular a tensão em cima da RL, que vai dar metade, né? Em dois resistores iguais, vai dar 30 volts, né? Sempre que tiver dois resistores iguais, vai cair pela metade. E substituir na fórmula da potência. Vai dar 30 ao quadrado sobre 7,5, vai dar 120 watts. Tá? Então, 120 watts é a máxima potência que eu consigo nessa carga de 7,5 ohms, variando aquele R. Tá? Lembrando, esse 120 watts, pessoal, é na carga. Não é naquele resistor R lá. Aquele eu nem sei qual que é a potência naquele resistor lá. Tá? E não nos importa, não foi pedido. Se querem calcular, podem calcular, mas não é 120 watts, provavelmente. Tá? Beleza? Ou pode usar a fórmula direto, que é VT ao quadrado, né? Essa 60 aqui, ao quadrado dividido por 4 RTH, que vai dar na mesma coisa. Tá? Então essa é a potência máxima. Tá? Então sempre que eu tiver a potência máxima, a tensão vai ser a metade. Tá? Só para lembrar. Vamos lá, pessoal, para o terceiro e último caso. Tá? O terceiro e último caso, ele é um exemplo um pouco mais real. Tá? Ele começa assim. Existem alguns exercícios na lista também desse mesmo gênero aqui, tá? Então isso aqui já vai ajudar vocês a resolver aqueles exercícios, tá? Vamos lá. Com uma bateria real, tá? Ela pode ser representada por um modelo elétrico composto por uma fonte de tensão VTH em série com uma resistência RTH entre seus terminais, tá? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que uma bateria real ela pode ser representada por um equivalente Thevenin, tá? Que é a tensão VTH e a resistência RTH. A tensão VTH é como se fosse a tensão interna da bateria. E a resistência RTH seria a resistência dos terminais da bateria, a resistência das placas, por exemplo, se fosse uma bateria de chumbo ácido, né, que é utilizada em automóveis, em máquinas agrícolas, aí, caminhões, ela é geralmente a bateria de chumbo ácido, tensão normal é em torno de uns 12 volts. Tá? Então esse VTH seria próximo de 12 volts, e o RTH, pessoal, é a resistência dos terminais lá, das placas de chumbo, do eletrólito, de todo o caminho onde a corrente percorre dentro da bateria, ela é colocada nesse RTH. Quando essa bateria é ligada a uma resistência de carga de 2 ohms, tá, a tensão entre seus terminais cai para 11 volts. Tá? E quando essa mesma bateria é ligada a uma resistência de carga de 0,25 ohms, a tensão entre seus terminais cai para 9 volts. Tá? Então, baseado nisso, calcule a corrente máxima que a bateria fornece e a potência máxima que essa bateria fornece. Tá? Então, o que acontece? Essa tensão VTH, que é a tensão interna, a resistência interna, não tem como medir diretamente. Tá? A tensão VTH até tem como medir diretamente, mas a resistência não tem como. Então, para fazer isso, pessoal, são realizados ensaios. Tá? O que é um ensaio? Eu coloco duas cargas diferentes e meço tensão e corrente nos terminais, ou tensão e resistência, como vai ser nesse caso aqui, e daí eu calculo os parâmetros internos da bateria. Tá? Um exemplo bem simples de fazer. Então, olha nesse caso aqui. Ó. O que eu fiz? Eu peguei, coloquei uma resistência de 2 ohms e medi a tensão. Vai dar 11 volts. Tá? Então, tudo que está entre esses dois terminais A e B, pessoal, está interno à bateria. Eu não tenho acesso. Tá? Não tem como pegar esse resistor lá da bateria e medir. Eu não posso chegar com um multímetro lá, com um ohmímetro, que é o medidor de resistência, e colocar entre os dois terminais. Não posso, vou queimar meu instrumento. Por quê? Porque tem essa fonte de tensão aqui. Tá? Ela também produz corrente nesse cara. Não tem como eu pegar e fazer essa medida. Ok? Então, para medir essa resistência, eu teria que zerar essa fonte interna, que eu não tenho como fazer, porque ela é uma fonte física. Tá? Então, eu tenho que fazer de outra forma. Então, vou fazer através de 2 ensaios. Tá? Vocês vão ver que é possível fazer isso. Então, no primeiro ensaio deu esses parâmetros, no segundo ensaio deu esses parâmetros. Com isso, eu consigo
calcular os parâmetros internos, tá? Ou seja, eu estou estimando os parâmetros internos através de outras medidas indiretas, tá? Então vamos lá. Então, para mim encontrar os parâmetros internos, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff dentro desse modelo aqui, ó, com esses parâmetros, e daí eu vou montar um sistema para achar esses dois parâmetros aqui, tá? Por isso que são dois parâmetros, pessoal, eu preciso de duas equações, tá? Duas equações precisam de duas incógnitas para ser solucionadas, eu preciso de duas equações, tá? Então o que eu vou fazer? Como são duas resistências diferentes, tá? Eles vão dar correntes diferentes. Então nesse circuito aqui vai dar uma corrente 1, aqui vai dar uma corrente 2, tá? Só que entre os dois ensaios, pessoal, a bateria é a mesma. Então o VTH é igual ao RTH, tá? Aqui e aqui. Então o VTH aqui é o mesmo daqui, o RTH daqui é o mesmo daqui, tá? Porque é a mesma bateria, tá? Ok? Claro que essa tensão VTH e o RTH, elas mudam com o tempo, tá? Muda com o envelhecimento da bateria e muda com o estado de carga da bateria. Se a bateria está mais carregada ou mais descarregada, o VTH e o RTH mudam, tá? Só que aqui o que eu considerei que eu fiz esses dois ensaios rápidos e um na sequência do outro. Então a bateria nem descarregou e nem envelheceu muito, tá? Então eu poderia considerar que os dois parâmetros são o VTH daqui e daqui são iguais, daqui e daqui são iguais, tá? Então aplicando lei de Kirchhoff nessa malha aqui, o que eu tenho? Eu vou ter uma corrente circulando, vou colocar as polaridades aqui, ó, tá? E daí o que acontece? Vou somar as tensões, vai ficar menos VTH mais RTH vezes I1, que é a corrente dessa malha, mais a tensão em cima dessa resistência. Eu poderia pegar e colocar aqui RL vezes I1, tá? Poderia, só que daí eu ficaria com 13 incógnitas. Fico com o VTH de incógnita, RTH e o I1, tá? Vocês vão ver que o I1 eu posso pegar e calcular simplesmente dividindo o 11 por 2 aqui, que é a tensão desse resistor sobre a sua resistência. Vai dar o meu I1. Então eu vou ficar apenas com essa incógnita e essa incógnita aqui. Porque essa aqui é dada e essa aqui é calculada também, tá? Vai ficar com duas aqui e duas na outra equação, tá? Aqui eu tenho um I2 e um VAB2, tá? Que são esses parâmetros aqui, tá? Então, para calcular essa corrente aqui e essa aqui, eu pego e coloco divido os dois valores ali, vai dar. Porque no primeiro ensaio, como a minha resistência é maior, eu tenho 6 amperes e meio, tá? No segundo caso, eu tenho uma resistência que é 8 vezes menor, tá? Vai dar então uma corrente de 36 amperes, tá? Então vocês vão ver aqui que eu peguei uma resistência que ela é 8 vezes menor, mas a corrente não deu 8 vezes maior. 6,5 vezes 8 dá uma corrente muito maior que 36 amperes, tá? Só que não deu essa corrente, deu 36, deu um valor menor. Por quê? Porque tem essa outra resistência em série aqui, RTH, que faz com que essa relação não fique linear, tá? Ok? Então, substituindo esse I1 aqui, pessoal, vocês vão ver que vai ficar menos VTH mais RTH, 6,5 mais 11, e na outra equação vai ficar assim, tá? Então, multiplicando esses termos e passando para o outro lado, para deixar na forma padrão, tá? Eu tenho então agora duas equações com duas incógnitas cada uma, ok? Então tenho que resolver e resolver simultaneamente através de um sistema de equações. Então levando isso para outro slide. Aqui eu posso fazer de várias formas. Aqui uma forma bem simples seria fazer a subtração das duas equações. Tá? Pego essa equação menos essa, daí acaba que cancela esse termo com esse, porque vai ficar menos VTH, menos com menos dá mais VTH. Então vou subtrair um do outro, vai cancelar e ficaria só RTH. Tá? É uma forma que vocês devem ter visto no ensino médio de vocês, ok? Eu não vou fazer aqui porque eu estou fazendo sempre por substituição, tentando fazer sempre pelo mesmo método para não confundir ninguém, tá? Então eu faria por substituição aqui. Então eu vou isolar uma incógnita, o melhor é isolar aquela que tem geralmente 1 na frente, tá? Porque daí ela não dá nenhuma divisão. Se eu estivesse isolando o RTH, eu ia ter que passar o 6,5 dividindo e ia ficar um número com muitas vírgulas aqui, né? Fica mais chato de fazer, né? Dá também, mas fica mais... assim fica mais fácil. Isolando o VTH, então vai ficar VTH igual a 6,5 RTH mais 11, tá? Então, substituindo o VTH isolado na segunda equação, aqui, ó, né? Então, vai ficar... aqui eu vou substituir, né? Vai ficar menos o VTH isolado aqui, passando esse menos para dentro, e daí isolando os RTHs aqui, vai ficar 36 menos 6,5, que dá 29,5.
E esse menos 11 vai para o outro lado, fica 11 menos 9, que dá 2. Passando 29 dividindo, vai dar 0,0677966, tá? Que eu gostaria que você escrevesse isso aqui numa forma em mili, tá? Então passaria essa vírgula 3 casas para o lado, ficaria aqui, né? E daí ficaria 67,79. Daí eu vou usar 3 casas depois da vírgula em mili, tá? Então aqui, ó, esse 66 aqui no final virou um 70. Só que como eu estou arredondando para 3 casas, eu não vou colocar esse 0 aqui, é um 7, né? É como se parasse aqui, né? E eu olho o próximo número, é maior que 5, então esse número aqui vira um 7, tá? Se aqui fosse um 4, por exemplo, daí esse cara ficaria 6 do mesmo jeito, tá? Assim é como eu gostaria que vocês fizessem. Então esse é RTH, pessoal. Eu vou substituir agora nessa outra equação aqui, ó, tá? Substituindo nessa equação aqui, ó, eu vou substituir, vai ficar multiplicando 6,5 pelo RTH, vai dar, e somando com 11, vai dar 11,441. Então essa é a tensão interna da bateria, tá? A tensão VTH. Então o nosso equivalente da nossa bateria ele ficou assim, ó, tá? Ele ficou a tensão de 11,441 e a resistência de 67,797 mili, tá? Então a pergunta que foi dada lá: qual que é a corrente máxima que essa bateria consegue fornecer? Como é que eu faço isso? Eu pego e coloco uma resistência zero aqui, ó, tá? Ou seja, eu pego e curto-circuito essa bateria. Eu pegaria lá uma barra de cobre, por exemplo, que tem uma resistência muito baixa, uma barra bem grossa de cobre, por exemplo, e conectaria entre os dois polos da bateria, tá? Fecharia um curto na bateria, tá? Isso aí daria, então, a única coisa que estaria limitando a resistência seria a resistência interna da bateria, tá? Claro que a barra de cobre teria uma resistência também, é até difícil conseguir uma resistência muito mais baixa que isso aqui, 1000 ohms, na faixa de 1000 ohms é bem difícil de conseguir, tá? Teria que ser uma barra bem grossa e de um material que seja muito bom condutor, tá? Porque se a resistência for um pouco maior que zero, já não vai dar essa corrente aqui, vai dar uma corrente um pouco menor, tá? Então, não façam isso em casa, tá, pessoal? Tá? Se vocês fizerem isso, vocês podem danificar permanentemente essa bateria, tá? Vocês podem explodir essa bateria ou danificar ela, tá? Então, não façam isso em casa. A bateria não foi feita para operar em curto-circuito, tá? Beleza? Depois, qual que é a potência máxima que essa bateria consegue fornecer? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a resistência da carga ser igual à resistência interna da bateria, o RTH, de 67 mili. Tá? Então eu vou calcular a tensão nos terminais com essas duas resistências, né, que vai cair pela metade, né? Quando essa resistência for igual a essa, vai cair pela metade a tensão. Então vai dar 5,72 volts. E vou aplicar essa tensão na resistência de 67 mili, tá? Então vai dar uma potência de 482,654 watts, tá? Então sempre que potência for máxima na carga, a resistência vai ser a metade da fonte interna da bateria. Ou usando a fórmula, que dá a mesma coisa, ok? Então, mesmo esse ensaio aqui, pessoal, de potência máxima da bateria, não faço em casa, porque essa tensão aqui, ó, caiu, digamos que isso aqui fosse uma bateria de chumbo ácido, de 12 volts, tá? 5,72 volts está abaixo da tensão mínima de operação segura da bateria, tá? Que isso tem lá no manual da bateria, geralmente é o quê? Uns 9,5, 10 volts sobre grande estresse de carga, uma carga muito alta, tá? Uma resistência baixa, né? Uma corrente muito alta, a tensão cai. E ela não pode cair abaixo de um valor estabelecido no manual. Geralmente é em torno de 9, 10 volts e meio, depende da bateria, tá? Então isso aqui já está abaixo. Provavelmente essa bateria ia aquecer muito, porque isso aqui até não comentei, tá, pessoal? Se a corrente é a mesma nesse circuito de série e as duas resistências são iguais, na carga tem 482 watts. Mas internamente a bateria, a resistência e a corrente é a mesma. Então aqui também está sendo dissipado, nessa resistência dentro da bateria, 482 watts também. Então essa bateria vai aquecer da mesma forma que a carga, tá? Então essa bateria vai esquentar muito e daí vai danificar a bateria, tá? Quanto mais tempo demorar, mais essa energia aqui, ó, isso aqui é energia elétrica, ela vai se transformando em calor, tá? Em calor, em som, provavelmente vai acumulando gases dentro da bateria e ela pode explodir. Começa a ferver o eletrólito da bateria de chumbo ácido, por exemplo, aumenta a pressão. Se a válvula de alívio, que a maioria das baterias tem, não funcionar, se for uma bateria selada, pior ainda,
Bateria selada, ela deixa vazar um pouco de gás, mas não é, pode não ser suficiente. Essa bateria ela vai explodir, tá? Então não façam isso, ok? Beleza? Então tá.